Boa tarde, galera. Tudo tranquilo? Bora lá para mais uma videoaula, tá? Hoje nós vamos falar sobre, obviamente, os plateumintos, tá? Que, na verdade, são considerados aí vermes achatados dorso-ventralmente. Significa que são achatados tanto das costas quanto da parte ventral, na parte da barriga, tá? Se a gente falar em organismo caráter evolutivo, ele está relacionado aí à terceira classe, relacionado aí ao reino animalia, o reino dos animais, né? O primeiro deles são os poríferos, relacionados aí, obviamente, a organismos simples, inclusive a ausência de tecidos, a ausência de sistemas e por aí afora, presente apenas células especiais, inclusive as células sexuais. Segunda classe que nós vimos, segundo filo, na verdade, se refere aí, obviamente, aos quinidários ou aos selenterados, que aí vai estar relacionado aí, obviamente, organismos como as águas-vivas, as anêmonas e por aí afora. Organismos um pouco mais evoluídos, onde eu tenho a presença, principalmente de alguns sistemas bem rudimentares, como o sistema digestório, o sistema nervoso e, principalmente, tá? A presença de dois tecidos, tá? Esses dois tecidos, obviamente, eles estão aí relacionados, obviamente, a um organismo diblástico. São, pela presença dos dois tecidos, um fora e um dentro, fora chamado de ectoderme e dentro chamado de endoderme. Resumindo, nós vamos ver aí agora, né, nesses plateumintos, o que vem aí, quais são aí as evoluções presentes nesses organismos, um pouquinho de cada sistema, um pouquinho de algumas características mencionadas a esse organismo. Para isso, eu vou duplicar a minha tela para que a gente possa acompanhar direitinho toda essa parte parte teórica. Tá? No caso, já havia mencionado, plateumintos são chamados de vermes achatados, o que a gente chama de dorso ventralmente, tanto das costas quanto do ventre, tanto da barriga, são chamados aí de vermes achatados. Tá? São os primeiros organismos a apresentar o que a gente denomina de simetria bilateral. Simetria bilateral nada mais é do que se eu cortar o organismo ao meio, os dois lados são simétricos. Cuidado com essa palavra, é simétrico, não são iguais. São muito parecidos, mas não são iguais. Isso aparece pela primeira vez nesses organismos. Tá? No caso, nós temos aí aproximadamente 20 mil espécies descritas desses organismos, né? Podem ser aí, o que a gente divide aí em duas grandes situações, os organismos que são parasitas, chamados agentes patogênicos, o que vai causar doença não só ao ser humano, mas a outros organismos, o que a gente chama de endoparasitas, parasitas dentro do organismo. E temos também alguns organismos denominados de vida livre, principalmente a planária, tá? Então, a planária é uma característica bastante solicitada de representantes aí dos plateumintos de vida livre, ou seja, não é parasita. Habitam quase todos os ambientes, né? Dentre eles, mares, no caso aí a gente menciona como água salgada, água doce, para nós, água dulcícola, né? Que não é salgada, né? Tenho aí ambientes terrestres, só que desses ambientes terrestres, lembrando que eles têm que ser úmidos, eles necessitam dessa umidade para sobreviver, tá? Referente aí aos parasitas humanos, nós temos aí, que a gente pode destacar, a estossomose, que nada mais é do que a barriga d'água, e, obviamente, as tênias, o que a gente menciona, a tênia solium e a tênia saginata, o que vem em detrimento tanto do porco quanto do boi. No caso, a tênia solium vem do porco. No caso, a tênia saginata vem da vaca. Tá? E aqui eu tenho aí mais uma denominação, na verdade é uma subdivisão, vamos dizer, aí das tênias, que a gente tem a cisticercose, que a gente vai falar com toda certeza em outra aula, num segundo momento. Tá? Parasitam também outros organismos, no caso o boi e o porco, eles são considerados para nós como parasitas intermediários. O que é isso? Eles não têm a doença, mas eu preciso desses organismos para dar sequência a todo o ciclo dessa doença. Então, no caso do boi, da vaca, a gente denomina a tênia saginata, e no caso do porco, eu denomino a tênia solium, tá?
Então, se refere a esses organismos. Parasitando também outras estruturas, como cachorros, gatos e dentre outros. Tá? Alguns apresentam segmentação, outros não. O que é segmentação? São partes do corpo. Tá? Se eu descer aqui a minha parte teórica e olhar a imagem, esse aqui é uma planária. Tá? Então, eu consigo entender aqui uma segmentação. Eu tenho uma cabeça e eu tenho um corpo. No caso da planária, ela é segmentada. Eu tenho subdivisão. No caso de outros organismos, isso não aparece. Por isso que os organismos são denominados não segmentados. Beleza? Com relação aí à parte reprodutora, esses organismos, eles são monóicos. Cuidado com esse termo. Esse termo causa muita duplicidade, muita confusão dos meus alunos, em geral. Monóico se refere que um organismo sozinho apresenta os dois sexos. Então, são os chamados hermafroditas. Apresentam os dois sexos e os dois sexos ativos. Nós, seres humanos, somos o que a gente chama de dioicos. Diferente a denominação. Dioico, eu tenho organismos representando o sexo masculino e o sexo feminino. Nunca os dois juntos. Perfeito? Então, monóico, eles podem apresentar, podem não, eles apresentam os dois sexos. Tá? São organismos acelomados. O que são acelomados? Se a gente parar para pensar numa característica evolutiva, tá? A gente percebe que o celoma é uma cavidade interna onde dará origem no desenvolvimento embrionário. Nesse caso, na segunda etapa do desenvolvimento embrionário, que a gente chama de blástula, nós temos o desenvolvimento de algumas regiões em branco, algumas regiões, algumas cavidades. Essas cavidades darão origem a órgãos oco. Isso são organismos chamados celomados, tá? Nesse caso, tem o prefixo A na frente, acelomados. Então, eles não têm órgãos que são chamados oco, tá? São organismos, e isso é importantíssimo. Primeira vez que aparece isso, essa característica marcante, são os primeiros organismos que são chamados triblásticos. O que são triblásticos? Apresentam os 3 folhetos embrionários. O que são folhetos embrionários? São tecidos. Guarda essa terminação. Folhetos embrionários, tecidos. Vimos lá que os poríferos não tinham tecidos, as esponjas. Vimos que os quinidários apresentavam 2 tecidos, o que a gente chama de organismo diblástico. Nesse caso, esses organismos são triblásticos. O que são triblásticos? São organismos que apresentam os 3 folhetos embrionários, ou seja, apresentam um tecido externo chamado de ectoderme. Ecto, fora, também chamado de epiderme, é o que vai proteger esse organismo, tá? Onde eu tenho a presença lá de alguns anexos, como os pelos, glândulas, tenho a presença de sistema nervoso, né? De uma terminação nervosa. Então, se eu tocar nesse organismo, ele vai saber onde ele está sendo tocado. Tem um organismo interno, chamado de endodentro, endoderme. Tá? No caso, esse organismo, esse tecido endoderme, ele está relacionado a um tecido mais interno, o que vai dar origem ao revestimento de algumas partes, como o sistema respiratório. Eu tenho lá o revestimento de brânquias, tenho o revestimento de pulmões, tá? Tenho alguns revestimentos, principalmente no sistema urinário, como a presença da bexiga urinária, dentre outros. E eu tenho no meio desses 2 tecidos, do ecto, chamado de epiderme, e do endoderme. Quem eu tenho? A mesoderme, meio, também chamado popularmente de derme. Aqui, o que você precisa guardar? Você precisa guardar que, obviamente, esse tecido ele está relacionado unicamente, exclusivamente, com a presença dos sistemas. Então, eu tenho lá, nesse organismo, um sistema muscular, tenho a presença dos sistemas circulatórios, os vasos condutores, veias, artérias, capilares, o coração. Tenho o meu esqueleto, que é o meu sistema ósseo. Tenho o meu sistema urogenital, rins por aí afora. Tenho o meu sistema, o meu tecido digestório e tudo mais. Então, nessa mesoderme, encontram-se
é a maior parte, ou vamos dizer, a totalidade dos sistemas. Perfeito? Com relação à divisão desses caras, as classes ou as subdivisões, nós temos os turbelários, que se refere à planária, aquele organismo de vida livre, aquele verme que não vai causar doença a ninguém, ele está na vida livre, ele está no meio ambiente. Eu tenho o que a gente chama de trematódios ou os tremátodos, que se refere aí ao Schistosoma manzoni, obviamente à barriga d'água, a Schistosomonas. Tenho lá o que a gente chama de cestódios ou cestoda, que se refere às tênias. E, por último, os monogênios, que aí, obviamente, são parasitas, ectoparasitas. Parasitas, obviamente, principalmente de peixes. Tá? Então, essas são as 4 subdivisões ou as 4 classes desse organismo. Com relação aos sistemas, eu tenho um sistema digestivo, sistema digestório, né? Esse sistema digestório, ele é incompleto. O que significa isso? Que eu tenho apenas uma abertura. Gente, eu não posso chamar isso de boca, porque boca serve para entrada de alimento. Entrada de alimento, não saída. Saída é o ânus. Então, eu não posso chamar uma extremidade, uma abertura de boca, sendo que ela denomina os 2 papéis. Ela tem a capacidade de entrada de alimento e ela tem a capacidade também de eliminação, de saída. Então, não posso chamar a extremidade de boca. Por isso, esse sistema digestório, ele é incompleto, tá? Esse cara, então, vai apresentar a abertura, que é o próprio nome já diz, um local por onde eu tenho a entrada do alimento e a saída das excretas, uma faringe e o intestino bem ramificado. Nas extremidades desse intestino, eu tenho aí algumas outras estruturas que a gente vai mencionar como excreção deles, que aí se refere às células flamas. Tá? No caso de alguns endoparasitas, principalmente os que sobrevivem no intestino delgado, no caso das planárias, ele é desprovido de sistema digestório. Professor, mas como o organismo não tem sistema digestório? Gente, ele está no local onde o alimento já está digerido. Para que ele vai digerir o que já está digerido? Então, nessa situação, esses organismos têm a ausência, a não presença desse sistema, o que basta para eles apenas a absorção desse alimento. Então, isso é uma pegadinha de bons vestibulares. Ele coloca lá, no caso das planárias, são organismos que são desprovidos de sistema digestório. O aluno que não prestou atenção na aula ou que não teve uma aula como essa, ele vai mencionar, caraca, como é que algum organismo vive sem digestão? Isso não é possível. Essa alternativa está errada e ele vem aí a cometer um erro grave e um erro bem simples. Então, nesses casos, nesse organismo, principalmente aí, os que sobrevivem no intestino delgado são desprovidos de sistema digestório. Tá? Sistema nervoso, bastante interessante, são os primeiros organismos a apresentar um sistema nervoso central. Isso é característica de evolução. Nós, mamíferos, em relação ao reino animal, somos os mais desenvolvidos. Por quê? Porque a gente apresenta um sistema nervoso altamente centralizado. Esses organismos dão início a essa centralização. Eu tenho uma centralização e partem 2 gânglios nervosos longitudinalmente. Eles partem por toda a extremidade do corpo, levando, obviamente, esta informação. Tá? Esses gânglios nervosos auxiliam principalmente ao sistema muscular, para que esse organismo possa se desenvolver e dá a eles uma orientação para, obviamente, saber qual é a localidade onde eles estão. Perfeito? No caso do sistema excretor, eu tenho 2 ações. Primeiro delas, uma excreção, presta atenção, em maior quantidade pela abertura. Então, a maior quantidade das excretas saem pela abertura, mas eu também tenho em cada ponto da extremidade do sistema do intestino desse organismo, eu tenho algumas aberturas especiais chamadas de células flama. Essas células flama servem principalmente para eliminação dessas excretas, tá? Então, essas excretas, obviamente, elas tendem e elas são aí, obviamente, eliminadas. Beleza? No caso do sistema reprodutor, eu tenho algumas denominações. Esse organismo pode ter um sistema reprodutor
assexuado sem a troca de material genético, tá? Isso pode iniciar por uma autofecundação ou não, o que a gente chama de uma reprodução hermafrodita. Pode ser também o que a gente chama de partenogênese. O que é partenogênese? Um organismo só dá origem a outros, sem a presença do macho e da fêmea. Então, onde não ocorre fertilização, tá? Isso é uma característica evolutiva, reprodutiva, perdão. Na verdade, um tipo de reprodução assexuada. Esses organismos podem também fazer aí a sua divisão por bipartição. O que acontece? O organismo dá origem a dois outros com as mesmas características. Ocorreu aí essa bipartição, ocorreu aí um organismo se dividido em dois. Lembrando que eles podem ter dois tipos de desenvolvimento, o que a gente chama de direto e indireto. Lembrando que indireto é quando o embrião nascido, ele não tem as mesmas características físicas dos seus progenitores, dos pais, né? Então, ele vai passar por certas transformações, o que a gente chama aí de metamorfose, né? E o desenvolvimento direto é quando o embrião tem a mesma característica, a mesma forma física do adulto, só que, óbvio, em tamanho reduzido, tá? E também podem ocorrer o que a gente chama de reprodução sexuada, ou seja, aqui vai ocorrer a troca de células sexuais, espermatozoide e óvulo, e nesse caso, principalmente as planárias fazem esse tipo de reprodução, onde elas vêm ao contrário, cauda com cauda, e aí elas vêm juntando o seu corpo um no outro para que ocorra aí a troca de gametas, tá? Então, isso pode acontecer nesse organismo também, onde aí os dois acabam se fecundando. Perfeito? Com relação às doenças, 3 doenças básicas, isso não pode esquecer. Além de saber quais são as doenças, as características, tem que saber que são de plateumintos. Vestibular adora colocar lá. Destaque alternativa que apresenta doenças provocadas só por plateumintos. E aí ele coloca uma quantidade gigantesca e o meu aluno acaba ficando indeciso. Então aqui, estossomose ou barriga d'água é o carro-chefe, né? Porque a gente vai ter a presença lá do molusco, né? Do caramujo lá do gênero Bionfiária, e aí a gente vai estudar isso aí posteriormente. Eu tenho as duas tênias, tanto em detrimento ao porco, chamada de tênia solium, quanto em detrimento à vaca, chamada tênia saginata. Vai mudar lá o córtex, quantos ganchos esse organismo tem. Lembrando, esse cara fica no intestino dessa pessoa, é um verme só, o que ele vai se multiplicando por aí afora. E eu tenho a cisticercose, que nada mais é a cisticercose do que, obviamente, o homem fazer o papel do boi e da vaca como agente intermediário. Beleza? Isso a gente vai ver em aulas para frente aí. Beleza? Com relação às imagens, quero que você perceba aí algumas ações. Primeiro delas, tá? A gente tem aqui a presença aí de ocelos, que não são olhos, são falsos olhos. Este cara consegue entender e denominar, obviamente, se está de dia ou de noite. Tá, professor, qual que é a importância disso? Sabe que esse organismo ele é uma presa fácil. Se ele sabe que é de dia, ele não vai sair para procurar alimento, ele vai deixar para fazer isso à noite, onde a quantidade de predadores é menor e o que, obviamente, ele vai poder ter uma chance maior de sobrevivência, tá? Aqui, em marrom, eu tenho o intestino desse organismo. Repara que é um intestino bastante ramificado. Aqui, nessas extremidades, eu tenho aquelas células flamas que eu havia mencionado no sistema excretor para eliminar as fezes. Pequena quantidade de excretas, tá? A maior quantidade sai pela boca. Aqui eu tenho, pela abertura, perdão. Aqui eu tenho a abertura. Repara que no desenho está boca, mas está errado, porque boca é só para entrada, não para saída. Então, essa denominação está errada. E tem uma faringe desse organismo. Repara que ele cortou essa parte aqui, tá? Que estaria ligado a que ele colocou para baixo. Então, aqui é a boca. No caso das planárias, se eu fizer um corte longitudinal, cada parte que eu cortei, ela vai se regenerar e ela vai dar origem a outro organismo. Se eu fizer um corte horizontal, por quê? Porque eu vou preservar os 2 gânglios nervosos. Se eu cortar esse organismo vertical, em uma vez eu tenho a morte desse cara. Por quê? Porque eu vou subdividir o sistema nervoso
e com metade do sistema nervoso esse organismo vem a óbito. Tá? Aqui se refere a algumas partes reprodutoras, eu tenho os ovários, aqui em cada bolinha do testículo, o que a gente chama de ducto espermático, né? Tenho aqui a presença do pênis, mais atrás aqui a presença da vagina e por aí afora. O ânus do organismo, o átrio genital, o poro genital aqui para trás, tá? Onde vai ocorrer a cópula, tá? Olha aqui a planária ocorrendo a cópula. Isso aqui dá origem a uma reprodução sexuada. Então, repara que eles grudam, obviamente, a sua cauda e aí eles vêm se encostando. Ocorre a produção de um casulo e dentro do casulo eu tenho aí a planária que vai se desenvolver, tá? Aqui também a parte reprodutora, repara o ovário aqui, o testículo e os ovodutos, o pênis, poro genital. Aqui a boca do organismo, ou abertura, termo mais correto, abertura, na parte posterior dele, junto com a faringe. Olha aqui o poro genital, é um outro poro diferente dessa abertura, tá? E aqui um corte, obviamente, vertical desse organismo, onde eu tenho a faringe, olha aqui os cordões nervosos. Então, eu tenho que preservar esses cordões nervosos. Tenho aqui uma epiderme ou ectoderme, que é a camada mais externa, né? Tenho aqui uma musculatura, olha o intestino desse organismo altamente ramificado. Perfeito? Galera, esta videoaula foi referente aos 4 quintos, tá? Espero aí ter sanado aí a maior parte de informações, espero ter sanado aí as dúvidas de vocês e, se Deus quiser, logo, logo a gente tem uma próxima aula, tá bom? Uma ótima tarde para vocês, fiquem todo mundo em paz e não esqueça de assistir aí as minhas videoaulas, tá bom? Muito obrigado, uma ótima tarde.